Pronto, valendo. Fala, Yuri, tudo bom? Tranquilo? Então, Yuri, como é que é a situação? É um caso muito complexo, tá? Por incrível que pareça. Parece até roteiro de Hollywood. Em termos bem simples, tá? Por incrível que pareça, há muito tempo atrás, antes da Constituição, termos jurídicos, né? Antes da Constituição, antes de termos as coisas como elas são aí institucionalmente, judiciário, administração pública, né? Tudo isso é definido por uma norma, acima de outras normas, que é a Constituição, a norma fundamental, né? Enfim, a Constituição ela existe como a lei das leis, ela existe para ser uma lei, para dizer como a lei não só vai funcionar, nem é essa a finalidade específica, mas ela existe para definir o que é o Estado, quem são aqueles que vão liderar o Estado, né, a administração pública de modo geral, tá? Como eles vão ser escolhidos, por voto, por concurso, as competências de cada um desses cargos que vão ser responsáveis para constituir os órgãos dessas entidades, tá? É o que a gente chama de organização e divisão política e administrativa do Estado. É a principal função de uma Constituição. Definir essas regras do jogo do ponto de vista de quem é o Estado, quem vai representar o Estado, quais são os poderes dele. E o que limita esse poder são os nossos direitos, tá? Começar pelos direitos fundamentais e os outros direitos definidos em lei. Então a Constituição, na essência, é isso. Antes da atual Constituição de 88, tá? Tinha aquelas constituições da época da ditadura, que eram os atos institucionais, e era um pouco zoneado, tá? A nossa história sempre foi concentrada muito poder na União Federal. Por isso que é a União Federal, tá? E assim, a União Federal fazia tudo, tá? E a capital da União Federal, na época, era o estado da Guanabara, que era aqui no Rio, tá? Que não era só o Rio de Janeiro, era boa parte do estado do Rio, aí o miolo, que o Rio é a Baixada Fluminense, né, e tal, que agora só ficou Rio de Janeiro, desde a atual Constituição. Então até que a capital, muito antes disso, inclusive, foi para Brasília, mas já no início, lá da época, aquele papo lá de período Vargas e tudo mais, era esse miolo aí. Até antes da Constituição, era tudo meio zoneado. Então o que acontecia? Competência para fazer tudo e cobrar tudo, em regra, era da União, tá? E aquilo que não fosse aquilo que era da União desde essa época ficava sobre essa característica única aqui, que era aqui no estado do Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara, tá? O estado do Rio sempre existiu, mas tinha o estado da Guanabara. Isso não é uma coisa da nossa época, uma coisa que para a nossa cabeça hoje em dia é meio estranha, mas na época era isso, era um estado dentro do estado, como é o Distrito Federal hoje em dia, mais ou menos. É uma cidade capital, tem competências próprias. Aqui no estado do Rio de Janeiro, sempre teve uma competência própria do Estado da Guanabara, que depois da Constituição passou a ser do Estado do Rio de Janeiro, tá? A competência de cobrar a tarifa de saneamento básico. Os demais estados, tirando o Distrito Federal, mas o Distrito Federal com a atual Constituição, isso já começou, à época, lá de forma regular, tá? Os outros estados, isso deixou de ser competência dos estados com a atual Constituição e passou a ser competência dos municípios. Então, o saneamento básico passou a ser competência dos municípios. Inclusive aqui também. Só que por essa característica, a nossa legislação aqui local, isso não mudou. Como isso ficou a maioria dos estados regularizou isso, né? Com suas constituições estaduais, suas leis orgânicas, a maioria deles já tinha passado isso para os municípios, e os municípios já tinham atualizado a maneira pela qual eles fizeram essa cobrança, tá? E a maneira pela qual eles fizeram essa cobrança é o que a gente chama de... é uma tabelinha de preços, tá? Tem um nome próprio, que tem aqui também, eu esqueci agora de cabeça, tá? É o que fora discutido aí na última Assembleia Geral Extraordinária para alertar os condôminos desse problema que nós estamos tendo. E esse problema, que a princípio era em todo o Brasil, só continuou tendo especificamente aqui no Rio de Janeiro. E especificamente entre a Barra da Tijuca até Copacabana, que pega a gente aí no vídeo, tá?
Então, o que acontece? Para ter chegado a essa maluquice? Como ficou essa zona? Lá para os anos 2010, não sei o certo, acho que 2017, tá? Veio uma lei federal, uma lei ordinária federal, em caráter regulatório, tá? Que implementou a Agência Nacional de Saneamento Básico, aquela cultura de agências nacionais, tá? Agências regulatórias, para definir, umas normas desse setor de saneamento básico pela administração pública, não só pelo Ministério da Saúde, enfim, ou ministério, seja lá qual for, cada governo tem um ministério, e para não depender disso, para gerar mais segurança, foi criado nessa legislação essa agência, tá? E isso nós chamamos de Marco Regulatório, Marco Nacional de Saneamento Básico. E eles implementaram uma série de regras para unificar tudo isso, respeitando essas competências, tá? Aqueles locais que ainda não tinha sido definido a atualização dessas legislações e outras coisas, dentre as quais, especificamente, a individualização dos hidrômetros, porque por esse marco regulatório, cada unidade, seja em condomínio, em edifício, em condomínio edilício, como é o caso do vídeo, residencial, comercial, industrial, tá? E certamente em unidades que são as casas, né, autônomas de modo geral, todas essas unidades, como são individualizadas, todas elas individualmente precisam ter um hidrômetro. E essa legislação à época deu um prazo de 5 anos para que isso fosse regularizado, para que todas as casas e todos os apartamentos, salas, indústria, todos eles, se tivesse uma unidade autônoma, fosse regularizado isso. Os condomínios teriam que dar o jeito. Cara, o impacto econômico disso é absurdo, né? Não teve demanda, a demanda não foi de ser saneada com a oferta de empresas especializadas para implementar esses hidrômetros, tá? O que aconteceu? 2017, salvo engano, foi uma coisa assim, tá? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Foi papo lá da pandemia, tá? Acabou esse prazo. Estava até no meio da pandemia. Cara, 80%, tá, dos imóveis ao longo do Brasil, sem prejuízo de já terem regularizado o primeiro problema, que foi aquela tabela de preços, que a maioria deles já havia regularizado isso, passando a competência para os municípios, e os municípios já implementaram tabelas próprias para esses fins. E essa tabela é o que de preços? Tabela no sentido de que vai cobrar o que está no hidrômetro? Não, o que está no hidrômetro marca, o que está marcado no hidrômetro é o que está efetivamente consumido, você paga. Mas essa tabela servia para as unidades que não tinham hidrômetro individualizado, que era a famosa cobrança por estimativa, como você bem sabe. Essa cobrança por estimativa tem uma média de presunção de consumo, tá? A maioria dos municípios já haviam regularizado isso. Aqui no Rio de Janeiro, e esse é o problema, não foi regularizado. Está em vigor desde o estado da Guanabara uma tabela que define uma média absurda de consumo. Como você vai ver no demonstrativo que eu vou colocar adiante para ti, tá? E o que acontece? Sem prejuízo desse primeiro problema, que a maioria dos municípios já haviam resolvidos, exceto aqui no Rio de Janeiro, o segundo problema ainda vingava ao longo de todo o Brasil. 80%, principalmente dos condomínios residenciais e também, na oportunidade, os comerciais, não regularizaram isso. Quando o prazo desse marco civil regulatório terminou lá para 2021, 2022, alguma coisa assim, desde quando ela entrou em vigor em 2017, 2016, que passou essa vacância de 5 anos para regularizar, e o pessoal cagou, e nem foi por mal, não tinha empresa para sanear isso. Esse mercado não vingou, o pessoal não procurou, foi uma lei que careceu de eficácia social, tá? Por essa mesma razão, óbvio, apenas aqueles... isso gerou uma enxurrada ao longo de todos os judiciários Brasil afora de demandas judiciais para obter liminarmente, tá, tutela jurídica provisória satisfativa para garantir
por segurança jurídica, no caso, a modulação dos efeitos da eficácia jurídica dessa norma e suspender seus efeitos por uma interpretação muito extensiva que um juiz de direito só na nossa área jurídica aqui, vai envolver derrotabilidade da norma. TJ não aceita isso, é matéria, de prova. Entendeu? Aquelas teses mirabolantes que deveriam ser até mais levadas em consideração, mas a gente sabe como é que o TJ é, né? O que tá cagando, não leva em consideração, tá? Isso acabou gerando muitos recursos, e muitos recursos, quando acabam tendo em vários TJs, eles acabam sendo levados até as Cortes Superiores, que chegou nesse TJ, lá para 2022. E em 2022, houve uma decisão monocrática que liminarmente suspendeu a eficácia dessa norma que entraria em vigor para o quê? Depois desses 5 anos, quem não tivesse regularizado, haveria uma multa progressiva de 40% da base de cálculo do valor presumido dessas tabelas, dessas unidades. Essas tabelas que a maioria dos municípios, aqui no Rio de Janeiro ainda está na época do Estado da Guanabara, o valor que ele cobraria por estimativa, se passasse esses 5 anos que terminou em 2022, e todas as unidades, casas, condomínios edilícios residenciais, comerciais, indústrias, não tivessem regularizado isso com a individualização do seu próprio nome, independente de ter havido oferta de empresas para fazer isso, que acabou não tendo, tá? E esse foi o fundamento da época, para tanto, chegasse nesse final desse período, dessa vacância de 5 anos, eles não tivessem feito isso, por autotutela, não precisando de ordem judicial, tá? As agências reguladoras autorizariam as companhias de saneamento básico que cobram por esse tipo de serviço, além do valor presumido, aumentar em 40%. Então, cara, ficaria isso de todas as unidades. Tá? Mas, o meu condomínio, como é o caso do Vismo, todos, cara, boa parte dos prédios na Barra, não tanto até no Parque Olímpico, porque o Parque Olímpico teve muitos prédios na época dos grandes eventos, Copa do Mundo e principalmente as Olimpíadas, que surgiram à época. Os prédios dos 10 últimos anos para cá já estava em vigor essa legislação. Desde 2017, os lançamentos imobiliários já atenderam essa regulação, porque os lançamentos imobiliários desde 2017 precisaram individualizar os hidrômetros, senão a obra seria embargada, tá? Prédio lá que meu pai mora, lá na Oasis, a unidade dele não tem esse problema, porque o prédio dele foi construído em 2017, 2018, e ele já tem essa individualização. Então, ali no Parque Olímpico, boa parte dos prédios já tem isso. Agora, por exemplo, Cidade de Jardins, Rio 2, não tem. E o resto da Barra, e isso, Leblon, a Zona Sul toda, até Copacabana. Por que essa região? Tá? Por que essa região? Porque o restante das unidades, a maior, em que pese ter muitos outros prédios aí no município do Rio afora e tudo mais, eles não conseguiram liminares, tá? E na oportunidade, por não ter conseguido liminares, eles já estão pagando, mas assim, não são prédios com tantas unidades. Você vai ter uns prédios ou outros que ainda apresentam esse tipo de problema ao longo do Rio, tudo bem, vai ter esse problema. Mas a maioria dos prédios aí já são poucas unidades, como acontece aqui no Valqueire. A cobrança por estimativa adicionou 40%, mas dá o quê? Dá R$1.048. Divide por 5 unidades, foda-se, todo mundo paga. Não tem muita diferença na prática. Isso é diferente quando o condomínio tem 180 unidades, 240 unidades ou até mais. Tá? Lá na Vila de Itália, quando eu morava, o condomínio não ficou atento, ele não obteve liminar em juízo. Quando acabou esse prazo, cara, a conta do único hidrômetro que tinha lá saiu de 20 mil, foi para 44 mil reais. Isso aumentou 120 reais no valor de cada unidade que pagava lá o condomínio. Só isso. Imagina esse efeito replicador na maioria dos prédios aí, principalmente da Zona Nobre, Praia Barra, Zona Sul e tudo mais, entendeu? O resto do Rio é fodido, então foda-se. Vai cobrar isso, mas não tem muita diferença. Quando é que pagam, né? Porque a maior parte também é gato.
Então, porra, pega muito isso da Barra Copacabana. E pega isso todas as unidades residenciais, industriais e comerciais. Mas as unidades comerciais e aquelas que, poxa, o edifício é bem elaborado, como no caso do Vision. Espera aí rapidinho. Saco isso, cara. Pronto. Como é no caso do Vision, tá? O Vision, o departamento jurídico do Vision obteve liminar que garantiu a possibilidade de não cobrar essa multa. E o valor vem vindo desde então, tá? Houve lá em 2022, lá para o STJ, essa liminar, em termos gerais, suspendendo a eficácia dessa norma no plano jurídico de validade por segurança jurídica, efeitos moduladores. Quando isso acontece, o juiz ele tem um livre convencimento motivado, mas ele é discricionário na prática, então ele não dá prazo, ele não bota termo, ele bota com uma condição, com evento futuro incerto. E essa decisão foi derrubada em julho do ano passado. O próprio STJ disse que já houve tempo suficiente de 2022 para 2025 e quem não regularizou, foda-se, vai passar a pagar os 40. E a sorte é que, ele derrubando isso, as companhias de saneamento básico iriam ainda fazer a cobrança retroativa dos últimos 5 anos. Porra! Mas isso, a decisão liminar, quando foi derrubada pelo próprio STJ, revendo a tese, porque isso gerou tese, na revisão da tese, fazendo a mesma cair, né, foi implementada a regra de transição no sentido de não permitir que as companhias de saneamento básico cobrassem o retroativo desses valores. Tá? Então, por esse lado, bom, mas passaria a cobrar. E é esse que é o ponto. Quando isso aconteceu lá em 2025, eles fizeram uma Assembleia Geral Extraordinária e explicaram tudo isso que eu estou falando para você. Com termos mais específicos, que o representante da Associação de Comércio aqui da Barra foi lá e apresentou tudo isso lá para todo mundo, tal, direitinho. Tá? E aí ele falou, pessoal, ao longo de todos os municípios, mesmo isso vindo acontecendo, não tem muito problema, porque quem não regularizar essa situação, os municípios já atualizaram essas tabelas desses valores de cobrança por estimativa e muitas das vezes eles deixaram a alíquota zero, ou então, poxa, sei lá, deram isenção por ser próxima de comunidade. Não tem muita relevância, mesmo em áreas nobres, o valor pode cobrar 40%, mas o valor é diminuto, tá? É como eu falei para você aqui no prédio, onde eu moro aqui no Valqueire agora. Cobrou a mais, mas não tem muita relevância. O pessoal paga o preço. É mais barato do que individualizar e botar um hidrômetro para cada um. Mas, cara, no Rio de Janeiro, ainda não tendo sido regulamentada essa competência para o município do Rio de Janeiro, vinga ainda a legislação que fora considerada como recepcionada, uma tabela de valores presumidos do estado da Guanabara, à época, que ainda está de competência para o estado do Rio de Janeiro, e esse valor é absurdo, tá? Esse valor de estimativa é absurdo. Aí ele explica melhor nos termos que eu vou passar para você ter conhecimento aí da situação. Então o que acontece? O valor já é muito elevado, para você ver. Ele presume que você consome, a nossa sala, ele presume um consumo de 25 metros cúbicos mensais. Porra, tu não gasta 2. Mas como não tem hidrômetro, ele vai presumir 25 metros. Isso não existe em nenhum lugar mais do Brasil. Mas aqui ainda não teve essa atualização, ele vai presumir. E ele ainda vai acrescentar 40%. A gente já paga essa presunção de 25 metros cúbicos. Isso já chega, somado todas as unidades do Vision, ele soma esse valor, aí eles falaram à época quanto é que dava, era 20 mil, um negócio desse, tá? Mas com a liminar que nós tínhamos e com essa liminar da STJ, poxa, só se pagava os 20 mil que ele rateava para todo mundo pagava o preço. Só que agora, como houve a derrubada dessa tese, que foi essa liminar dada pelo STJ à época, não permitiu a cobrança dos retroativos, mas aqueles que tinham liminar também vão perder essa liminar, tá? Tem esse efeito geral abstrato e vinculante. E isso aconteceu também desde 2025 para cá. O Vision, à época, conseguiu uma outra liminar para evitar isso, porque essa decisão ainda não tinha sido... Para ela, além dela ter sido publicada, ela precisava ser regulamentada. Só que essa regulamentação aconteceu recentemente. Por isso que o Vision está meio desesperado, porque o que acontece? Já é cara essa cobrança, porque é o único hidrômetro, como a maioria dos condomínios são, antes de 2017, tá? E o Vision é antes desse período. E o que acontece?
já é caro, e você ainda vai adicionar 40%, não do total, mas 40% de cada um. 40% de cada um não é igual 40% do total. Vai aumentar, sei lá, se é 20 mil, tá? Vamos chamar aí no geral 40%, não é isso, mas ainda seria mais. Vai passar de 20 mil para 28 mil. E se vai passar 28 mil, provavelmente, se está em 824 o condomínio, talvez chegue a 950. Tá? Caraca, tu falou 20 minutos para dizer então que o condomínio está de 824, pode ser que passe para 950. É isso? Na prática, é mais ou menos isso que vai acontecer. Tá? Pô, mas aí, alguma medida pode ser feita? Na época lá, eu mesmo deixei todo mundo falar, fiquei 2 horas em pé, junto com o pessoal da mesa lá, não sentando na mesa, e falei, ó pessoal, peticionamento, petição pública, vai depender de pessoal de alergia, nego não vai querer fazer isso, não dá voto, ainda mais em época de eleição, tá? Então, assim, o que estávamos já encaminhando aí para 2026. Então, judicializa a questão. Judicializar a questão é o quê? Se fazer valer aí de uma instituição como a Defensoria Pública, tá? Porque a Defensoria Pública ela é legitimada para poder ofertar o quê? Uma ação civil pública. E aí essa ação civil pública, ela pode, nessa ação civil pública de maneira difusa, requerer a inconstitucionalidade dessa norma. E aí, com isso, por ativismo judicial, pedir para que o tribunal competente, que no caso seria o órgão especial do TJ aqui do Rio, declarasse essa norma inconstitucional com efeitos moduladores por regra de transição para implementar outros parâmetros já adotados Brasil afora que permitem uma cobrança presumida com uma base de cálculo muito menor, sem prejuízo do acréscimo desse 40%. Uma alíquota elevada de multa para uma base de cálculo pequena é o que acontece aqui na prática, na maioria dos prédios com poucas unidades no Rio de Janeiro, como aqui no caso. Fica um valor elevado de multa? Fica, mas a base de cálculo é baixa, então foda-se, o pessoal paga. Isso seria o ideal de ser feito para resolver esse problema, não só para o Vision, mas para todo o Rio de Janeiro. O pessoal levou essa situação adiante? Pica, não levou. Então, o que acontece? Toda essa explicação que eu estou dando para ti, eu vou, na oportunidade, ver se eu disponibilizo isso também para o YouTube, tá? E vou também ver se eu encaminho os cuidados lá do vídeo para ele poder encaminhar isso para os demais. É óbvio que eu não estou fazendo explicação aqui com todos os termos adjacentes técnicos adequados, espécie, mas o raciocínio geral é esse. E os valores aqui eu estou falando, evidentemente, em caráter exemplificativo. Eles vão aumentar em torno dessa realidade para todo mundo. Eu acho que na prática vai todo mundo pagar o preço. Não sei, acho que alguma medida deveria ser adotada, tá? A minha participação na primeira Assembleia Geral Extraordinária foi feita nesse sentido. Eu obtive até as informações, fiz a pesquisa a respeito, retornei na oportunidade de situação, como eu vou retornar esse vídeo novamente para a central lá do Vision, para poder colaborar com essa situação, mas, enfim, a gente fala o que pode ser feito, se as pessoas vão fazer ou não é uma questão de utilidade, tá? E o que é prático para ti, como inquilino aí da sala, é que vai provavelmente haver um aumento se nada for feito nesse sentido. Que o condomínio está adotando as medidas dentro do possível para alertar todos que algo possa ser feito. É claro também que o nosso síndico sozinho ele não vai poder fazer isso, né? Ele nem tem competência para tanto. Ele está adotando as medidas que cabe, porque ele possa fazer, né? Eu particularmente acho que ele faz uma excelente administração, tanto é que ele vem ficando como síndico desde então. E você vê que eu falo com ele às vezes, tal, eu não conheço nem pessoalmente, eu nem de cabeça sei o nome dele. Então, mas sem prejuízo disso, ele está adotando as medidas que ele também pode fazer. É o interesse que não diz respeito só ao teu ou ao do condomínio, lá do Vision, mas de todo o Rio de Janeiro, no final das contas, tá? Então, a prática, o que vai acontecer vai ser isso, tá bom? Como o conteúdo ficou muito utilidade pública, eu vou compartilhar não só para ti, mas vou ver se também compartilho também nas nossas redes, para esse problema específico aí da questão da tabela tarifária, da cobrança do saneamento básico aqui no Rio. E eu vou também disponibilizar lá para o canal do condomínio lá do Vision também, se eles tiverem interesse de compartilhar isso com todos, tá bom? A princípio é isso, vamos nessa. Grande abraço, qualquer dúvida, você no caso, retorna contato direto comigo. E quem tiver também dúvida aqui no YouTube, na nossa rede, eu vou disponibilizar na descrição aqui o nosso site para vocês fazerem um contato com o que pretenderem. Sempre diz do canal direto também que eu tenho com o condomínio do Vision, se eles tiverem interesse também de falar algo nesse sentido, tá legal?
Vamos nessa, um grande abraço, fique com Deus, até mais.